Olá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar o estudo da semana 3 do PET 2, o eixo temático Mundo Moderno, Colonização e Relações Étnico-Culturais, 1500 a 1808, e o tema Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. Então, na semana passada, eu já falei sobre o motivo que levou a corte portuguesa a chegar ao Brasil, né, que foram as guerras napoleônicas. E aí o rei português Dom João VI resolveu vir para o Brasil com o auxílio da Inglaterra e a partir disso ele organizou a formação do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? Quando a metrópole deixa de ser o centro do governo, o centro dos mandos daquela região, né? E a partir disso, como que fica, né, Portugal? Ele fica sob o comando de generais ingleses que assegurariam a defesa do território, mas também a organização da definição das leis que chegassem do Brasil para Portugal, né? E quais as consequências para o Brasil e para Portugal com essa organização dessa passagem do governo português para o Brasil e não continuando em Portugal? Nós temos como consequência, né, gente, a possibilidade de um comércio mais direto do Brasil com a Inglaterra, por exemplo, quebrando o exclusivo colonial, né? A figura também da monarquia ficou muito abalada depois do passar dos anos e quando Dom João VI demorou a retornar a Portugal. E no Brasil ainda, né, por causa dessa vinda da corte portuguesa, nós temos diversas modificações na sociedade de costumes, mas também na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a construção, por exemplo, do Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, entre outros tantos empreendimentos que traziam essa visão de um crescimento econômico da região. Esses fatores, eles aceleraram o processo de independência do Brasil. E aí a gente vai saber um pouco mais também à frente. E em 1817 nós temos a chamada Revolução Pernambucana. E por que essa revolução ocorreu? O ano de 1817 foi um ano complicado para os fazendeiros da região Nordeste, que produziam principalmente a cana-de-açúcar para a exportação do açúcar, né? E aí, quais fatores que deixaram essa vida difícil, né, para esses fazendeiros? Foi a questão do aumento dos impostos que eram utilizados para a reconstrução das cidades que foram abaladas pela Guerra Napoleônica e também por causa da seca que assolou o Nordeste no ano de 1816. E aí, com isso, a produção de açúcar estava caindo, enquanto os preços dos escravizados aumentavam e o preço do açúcar também caía. A partir disso, os fazendeiros passaram a perceber que estavam entrando em um momento de crise econômica. E com isso, Pernambuco toma a frente, organiza o início de um movimento separatista e republicano, que durou de 6 de março de 1817 até 19 de maio de 1817. Esse movimento contou com o apoio de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. E aí os revoltosos resistiram, né, ao governo brasileiro, que tentou fazer a organização da repressão do movimento, e assim esses rebeldes foram repreendidos principalmente pelas Forças Armadas da Bahia e do Rio de Janeiro. Nós temos, né, em 1822, depois, a independência do Brasil. E aí nós sabemos que
Dom Pedro I, para organizar essa independência do Brasil, desrespeitou diversos tipos de leis e de propostas das Cortes de Lisboa, né, que era um órgão parlamentar da época que decidia muito da legislação. E a partir disso é criado um descontentamento entre aqueles de Portugal com relação a Dom Pedro I, e ele toma diversas iniciativas que desrespeitavam as leis vigentes na época para a atuação de um príncipe regente como era Dom Pedro I no Brasil. Com isso, nós temos a proclamação da independência brasileira no ano de 1822. Essa proclamação da independência, ela acabou sendo representada em alguns quadros. E aí nós vamos comentar primeiro do Pedro Américo. Pedro Américo recebeu, o pedido de Dom Pedro II para pintar esse quadro aí. A partir disso, Pedro Américo fez um grande estudo da luz do Ipiranga, indo para lá várias vezes para ver como que faria o jogo de luzes, E organizou o quadro colocando aí Dom Pedro I, altivo, com seu exército bem armado, bem montado também, E a partir disso demonstrando que um grito da independência é muito glorioso, com a participação do exército, mas o elemento rural, com o senhor aí no carro de bois, ele é representado como aquele que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então a população é demonstrada aí como apática ao movimento. Enquanto que o quadro de François René Moreau apresenta a independência do Brasil proclamada junto aos populares, junto à população. Aí nós vemos, mulheres, crianças, homens, todos ao redor de Dom Pedro I, que também é representado de uma forma altiva, E a partir disso apresenta-se nesse quadro uma participação popular que na verdade não ocorreu. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa matéria. Se restou dúvida, pode entrar em contato comigo por WhatsApp ou aqui nos comentários. Até mais!